Gente, hoje o estudo é por minha conta, né? Hoje sou eu que vou fazer o estudo. E eu vou falar um pouquinho para nós a respeito de responsabilidades. A nossa responsabilidade perante o nosso espírito, perante a nossa vida e as suas consequências. Bom, nós sabemos que quando nós nascemos, a gente não vem assim de qualquer jeito, né? Nós temos todo um planejamento antes do nosso nascimento. A gente geralmente nos encontramos com os nossos pais biológicos no plano espiritual antes de nascermos. Então, ali naquela preparação, os nossos mentores, os guias espirituais, eles já vêm nos orientando, eles vêm nos fortalecendo e nos mostrando: você é capaz de fazer isso? E a gente, nosso ímpeto de querer vir, porque a gente suplica para vir, né? A gente diz: sim, eu consigo. E muitas vezes eles nos questionam: será que você vai dar conta realmente de fazer isso? Vai ser pesado para você. E nós, na nossa inocência, né, nós dizemos: sim, eu vou dar conta. Pode contar que eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir. E quando nós encarnamos e chegamos aqui nessa terra, o que é que acontece? A gente chegando aqui, nós vemos as dificuldades. Nós começamos a ver as nossas dificuldades diante da nossa família, diante da sociedade, diante de toda uma comunidade, e nós vamos vendo essas dificuldades. E quantas vezes nós vemos filhos, adolescentes, crianças, que chegam para os pais e dizem assim: eu não pedi para nascer. Ele não pediu, ele implorou para nascer. Todos nós imploramos para nascer. Nós não estamos aqui simplesmente por estarmos. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade com a espiritualidade. Aí quando eu falo espiritualidade, o que é essa espiritualidade, gente? O que vocês acham que é essa espiritualidade? Espiritualidade, quando eu me refiro, é lógico, tem os irmãos espirituais, fazem parte da espiritualidade. Mas quando eu digo espiritualidade, é a nossa espiritualidade. E o que é essa espiritualidade? É eu buscar o meu eu verdadeiro. Eu buscar o quem sou eu. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui nessa terra? Eu tenho um compromisso maior. E nós começamos a estudar, a gente começa a ler, né? A ver as obras. São tantos livros que nós temos hoje nos ensinando, nos mostrando, né, o que o espiritismo, o espiritualismo é. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ver tudo isso, nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando o nosso eu interior. E muitas vezes a gente vai ver as pessoas dizerem assim: ah, eu sou. O que é eu sou? Eu sou é o Deus interior dentro de nós. Esses dias ainda chegou uma menina que ela estava assim, muito triste, chateada com algumas coisas que ela tinha ouvido. Eu falei para ela: minha filha, a religião não é importante. O importante é o que você vive dentro de você. Você falar que é espírita, é católico, é evangélico, umbandista, isso não importa. O nome que você dá ao que você segue não importa. O que importa é o que você sente, o que você faz. Isso é o importante. E isso é a nossa espiritualização. E quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai procurando entender isso, nós vamos nos espiritualizando, nós vamos nos iluminando. É a nossa autoiluminação.
E com isso vem a nossa responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Perante os nossos espíritos. Eu tenho a minha responsabilidade comigo, com o meu espírito e com os espíritos superiores, que eu firmei um compromisso. Então não pense vocês que se eu chegar para vocês e dissesse, olha, você tem que fazer isso e aquilo e aquilo. Não. Você sabe dos seus compromissos. Cada um tem dentro de si as respostas que necessita. Mas nós temos medo de buscar essas respostas. Na maioria das vezes nós não conseguimos buscar essas respostas dentro de nós, porque nós ainda temos aquelas crenças limitantes, aqueles medos limitantes. Se eu fizer isso, Deus vai me punir. Se eu faço aquilo, Deus vai me punir. E será que Deus está aqui para nos punir, gente? Não. Deus está aqui para fazer com que nós melhoremos. Ele é parte de nós, ou melhor, nós somos parte dele. Nós somos pequenas células de Deus. E como microcélulas de Deus, nós temos o compromisso de fazer o melhor que podemos. Nós temos esse compromisso. E quais são as consequências dessa responsabilidade que nós trazemos conosco? Essa responsabilidade perante o nosso espírito, essa responsabilidade que nós firmou lá no início. Nós temos as consequências, porque dependendo do que eu faço hoje, o mundo à minha volta pode mudar. Se eu faço uma boa ação, as coisas mudam para melhor. Se eu tenho uma visão boa das coisas, eu vou melhorar as coisas. Agora eu começo todos os dias, eu já levanto de manhã dizendo, porque hoje o dia vai ser péssimo. Porque se eu encontrar com determinada pessoa, não vai ser bom dia. Gente, nós não nascemos para isso. Nós temos que olhar o dia com uma expectativa boa, né? Temos que buscar a felicidade nas pequenas coisas. Mas aí eu fico assim, não, porque o dia que acontecer isso, eu vou ser feliz. O dia que eu fizer aquilo, eu vou ser feliz. E nunca somos felizes, porque nós não demos a oportunidade de sermos felizes. Então, se eu levanto de manhã e digo, hoje o meu dia vai ser bom, eu já começo a ver as coisas com um olhar de bondade, né? E isso vai mudando as coisas. E a nossa responsabilidade diante disso? Se eu melhoro o dia de alguém, aquela pessoa com certeza vai estar melhor, mais alegre, e vai melhorar a vida de um outro. E isso vai virando uma bola de neve, né? Um vai passando para o outro. Essa é a nossa responsabilidade. E aí eu pergunto para vocês, como fica aquela pessoa que já levanta amargurada e tenta fazer as coisas ruins e vai atropelando tudo? Qual é a responsabilidade dela? Aonde estão as consequências dessa responsabilidade? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas sem procurar as consequências, sem pensar nas consequências. E um pequeno ato nosso, gente, pode gerar uma consequência enorme, gigante. Aí, às vezes a gente fala assim, mas não foi eu que fiz. Eu só orientei. Não foi eu que fiz. Mas eu estou envolvido. E quando eu estou envolvido, eu tenho a responsabilidade. Vocês imaginam a pessoa que faz alguma coisa errada para o outro de propósito? Por exemplo, eu impliquei com o Cláudio, né? O Cláudio está lá fazendo o trabalho dele, de repente eu falo assim, o Cláudio está fazendo uma coisa muito errada ali, eu não quero que ele faça isso. E
eu vou rezar para ele para fazer uma coisa errada, né? Para ele se dar mal, qualquer coisa assim. Manda uma energia pesada para o Cláudio, uma energia ruim para ele. Qual é a consequência disso? Vocês já pensaram? Quando nós emitimos uma energia ruim para o outro, vocês já imaginaram qual a consequência disso? Nós trazemos para nós triplicado aquela energia. Eu costumo dizer, você olha um grão de milho, você planta um grãozinho de milho, você plantou aquele grão de milho, ele vai nascer, vai formar um pezinho. Aquele pezinho vai dar o quê? 3, 4 espigas, né? É geralmente o que dá um pé de milho, né? Cada espiga vai gerar quantos grãos? Muitos, né? No mínimo 100. Multiplica por 3 ou por 4, já deu 400. Uma ação errada que nós fazemos pode multiplicar e chegar a quanto? Tanto quanto um grão de milho. Tanto quanto um grão de arroz, um grão de trigo. Então nós precisamos de pensar no que nós fazemos para nós não trazermos essas consequências para nós. Para nós não trazermos essas dores para a nossa vida, porque isso se transforma em dor, né? Isso vai se transformar em doenças, em coisas ruins para a nossa vida. E não é o que nós queremos. Vocês imaginam quem está por trás desses incêndios? Estão falando que são incêndios criminosos, né? Imagina quem está por trás disso. A responsabilidade tamanha que essa pessoa vai pegar. Porque ela está pegando não só a responsabilidade do fogo, ela está pegando a responsabilidade das mortes que estão ocorrendo. Mortes de animais, machucado de pessoas, pessoas feridas. Então tudo isso, gente, é responsabilidade. E quando nós desencarnarmos, como nós vamos responder a Deus nosso Pai? Quando Ele te perguntar o que você fez de bom, será que eu terei coisas para oferecer? Para entregar para Ele? Que eu fiz bem? Coisas boas que eu fiz? Então, é isso que nós precisamos de colocar em nossas mãos. Nós precisamos de aprender a ver as coisas com olhos melhores, né? A ver as coisas com bondade, com caridade, fazer as coisas com bondade e com caridade. Eu olho, a pessoa está afundando ali. Fulano está afundando, mas eu não faço nada, eu só falo. Se eu tiver coragem de chegar para ele e orientar ele, ótimo, ainda estou ajudando. Mas na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente fica olhando de longe, né? E esperando que a pessoa afunde. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos ver a nossa responsabilidade, sentir a nossa responsabilidade perante a espiritualidade. O nosso compromisso, nós precisamos disso, gente. Eu venho na casa de oração porque a dona Cida mandou? Não. Eu venho porque eu tenho um compromisso comigo e com a espiritualidade. Não com a dona Cida. O meu compromisso é comigo. É comigo mesmo. Ah, mas hoje eu estou com uma preguicinha, né? Hoje eu não estou afim de ir. Mas e o meu compromisso? Como que fica? Um dia pode fazer diferença. Às vezes, vocês já viram aquele coisinho que passa sempre aí na internet, das cruzes? Se você corta um pedacinho, quando você vai pôr ela lá no abismo que você passar, falta aquele pedacinho? Assim é a nossa vida. Às vezes o dia que eu podia vir e não vim, é o dia que vai fazer falta no meu currículo, né? Vamos assim pensar que nós temos um currículo.
com o plano espiritual. E esse dia que eu podia ter vindo, mas me deu preguicinha, eu não vim, pode ser o dia que vai faltar. Então, gente, que nós aprendamos a ter esse compromisso conosco e com a espiritualização, com a espiritualidade. Não pensem assim, estou fazendo para o outro. Não, eu estou fazendo para mim. Pensem primeiro em fazer para você. Se eu fizer para mim, se eu me amar, se eu me ajudar, eu vou conseguir amar o outro. Eu vou conseguir ajudar o outro também. Eu vou conseguir dar uma palavra de conforto para o outro também. Então, que nós levemos essa mensagem para casa. Que nós levemos essa mensagem de paz, de esperança, de compromisso com a nossa vida. Compromisso com o nosso espírito. Cuidar desse corpo que é o templo do nosso espírito. Então, que nós façamos isso, que nós busquemos sempre ter essa responsabilidade perante o nosso espírito.